Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Basicamente, o que a gente tem que entender que duas figuras são semelhantes quando uma é uma ampliação da outra ou uma redução. E a gente tem que lembrar que sempre que eu amplio ou eu reduzo, eu vou manter a proporção entre os lados, tá? Na geometria, o que acontece? Os ângulos serão congruentes, só que os lados serão proporcionais, tá bom? Então eu coloquei aqui a seguinte situação, olha, um triângulo ABC e um triângulo A', B', C'. Bom, veja só, o ângulo A eu representei com um tracinho só, uma simbologia aqui. O ângulo B eu coloquei 2 e o ângulo C eu coloquei 3. Quando eu quero dizer que o ângulo A é congruente com o ângulo A', eu uso a mesma representação, ó. Um tracinho aqui, um tracinho lá. Quero dizer que o ângulo B é congruente com o B'. Então eu coloquei 2 tracinhos para o B aqui e 2 para o B ali. E aqui o ângulo C é congruente com o ângulo C'. Então eu coloquei 3 tracinhos aqui e 3 tracinhos lá. Ó, de frente para o ângulo A, eu coloquei o lado Azinho. De frente para o ângulo B, eu coloquei Bzinho. E de frente para o ângulo C, eu coloquei Czinho. A mesma coisa eu coloquei do outro lado, no outro triângulo. Ó. De frente ao ângulo A', eu coloquei A' minúsculo. De frente ao ângulo B', eu coloquei B' minúsculo. E de frente ao ângulo C', eu coloquei C' minúsculo. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Se dois triângulos são semelhantes, então os lados homólogos são proporcionais e os ângulos opostos a esses lados são congruentes. O que significa lado homólogo? Homo de mesmo, logo de posição. Então, lados homólogos, eles estão na mesma posição em relação aos ângulos. Então, por exemplo, o ângulo C está de frente o lado C, perdão, está de frente ao ângulo C. O ângulo C', que é congruente ao ângulo C, tem oposto a ele o C' minúsculo. Então eu vou dizer que esses dois lados são proporcionais, tá bom? Então os lados são proporcionais e os ângulos são congruentes. E eu tenho a seguinte relação aqui, ó. Eu vou colocar A está para A', assim como B está para B', assim como C está para C'. E essa divisão entre esses números, que eu vou chamar de K. K é a chamada razão de proporcionalidade, ou razão de semelhança. Por exemplo, se eu disser que o K é 2, significa o quê? Que os lados do primeiro triângulo são o dobro dos lados do segundo triângulo. Se eu disser que o K é meio, quer dizer o quê? Que os lados do primeiro triângulo são, a medida deles é a metade em relação aos lados do segundo triângulo. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente não conhece todos os lados ou todos os ângulos. Mas assim, são 3 critérios muito importantes para garantir que os triângulos sejam semelhantes. Então eu vou colocar aqui, ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Tá bom? Maravilha. Então vamos ver esses critérios, como eles funcionam? É assim, ó. O primeiro critério é o critério ângulo-ângulo. Ó, 2 ângulos já garante a semelhança. Ou seja, se você conhecer 2 ângulos congruentes, você nem precisa conhecer o terceiro. Porque se 2 forem congruentes, o terceiro será também. Porque a soma desses 2 é a mesma que a soma dos outros 2. A gente sabe que a soma total é 180 nos 2 triângulos, então o que faltar para um triângulo vai faltar no outro também. Então a gente vai dizer que 2 ângulos congruentes já garantem a semelhança dos triângulos. Então o caso ângulo-ângulo. 2 ângulos congruentes garantem a semelhança dos triângulos. Ok? Muito bem. Eu tenho um segundo caso,
que é o caso lado, lado, lado. O que é isso? 3 lados proporcionais. Então, lado, lado, lado garante a semelhança. Esse tiozinho aqui é o símbolo de semelhança. Da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, triângulo ABC semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, assim, se 2 triângulos têm os 3 lados proporcionais, então eles são semelhantes entre si. Então, se eu conhecer um triângulo, vai de lados 3, 4 e 5. O outro de lados 6, 8 e 10. Eu já dobrei. Já garante a semelhança. 3 lados garante a semelhança. E o terceiro critério é o critério que eu tenho 2 lados e o ângulo entre eles. 2 lados conhecidos e proporcionais, claro, e o ângulo entre eles congruente. Então eu vou escrever aqui, ó, se 2 triângulos têm 2 lados proporcionais e os ângulos entre eles forem congruentes, então eles são semelhantes entre si. Perfeito? Bom, pessoal, eu estou trazendo aqui mais uma contribuição do GeoGebra sobre semelhança de triângulos, do Luiz Geraldo da Silva. Olha só que interessante. Ele coloca aqui 2 triângulos, tá? 2 triângulos que são semelhantes. Vamos trazer um para perto do outro. Olha só o que acontece, ó. Colocar os 2 na mesma posição. Olha só, esse ângulo congruente com este ângulo congruente com este. E este ângulo é o mesmo para os 2 triângulos. Ó, as retas são paralelas, porque esses ângulos são correspondentes e congruentes, certo? E a gente pode separar, a gente pode movimentar, e nós vamos ter sempre essa situação. Os ângulos congruentes, então o triângulo MNP será semelhante ao triângulo CAB. Por quê? Porque o ângulo M é congruente com o ângulo C, tá? O ângulo M com o ângulo C, o ângulo A com o ângulo N, tá vendo? E o ângulo B com o ângulo P. Perfeito? Aí, ó, o ângulo B com o ângulo P. E os lados são proporcionais, né? Vamos mostrar aqui os ângulos. Olha lá os ângulos, olha lá. Vou mexer aqui e mostrar que os ângulos continuam iguais, congruentes, tá vendo? Ó? O ângulo M com o ângulo C, o ângulo P com o ângulo B, o ângulo N com o ângulo A. E eu posso girar o quanto eu quiser, eles continuam congruentes. E os lados? Olha lá, aqui estão os lados, ó. Os lados do primeiro triângulo, os lados do segundo triângulo. Então, o primeiro, o ABC, está para o ABC, está para NPM, a razão 1 para 2. Ó. Se eu dividir 2,24 por 4,47, dá meio. Então, esse triângulo tem como lados a metade dos lados do outro. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos mudar essa razão de semelhança. Razão meio. Vamos colocar aqui, ó. Razão 1. Olha só que interessante, ó. O que significa quando eu falo que a razão é 1? Que os triângulos são congruentes. Então, quando a razão de semelhança é 1, então os triângulos são congruentes. Perfeito? Vamos aumentar aqui e vamos passar para a razão 2. Vamos ver se eu consigo aqui achar a razão 2. 5/12. Posso mostrar os lados e a razão entre eles. E outra coisa interessante são os casos de semelhança que a gente pode colocar. Por exemplo, aqui, ó. Lembra que eu falei que 2 ângulos garante a semelhança? Olha só. A gente tem o A congruente com N e o B congruente com P. Pronto. Nem preciso dizer que esse ângulo é congruente com esse. Por quê? Porque eu sei que a soma dos 3 é 180, o mesmo que soma aqui, soma lá. Que falta para cá, falta para lá. Então, o critério ângulo. 2 ângulos garante a semelhança. Tá? Aí a gente pode colocar outro critério. O critério... Deixa eu tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos ajustar a posição, assim, para lá e para cá.
Vou colocar o critério lado, ângulo, lado. Olha lá. Um lado medindo 6,54, o ângulo 50,62, o ângulo é o mesmo. Os lados são proporcionais, ó. 6,54, 2,73, 8,23, 3,43. E o ângulo é congruente. Então, dois lados proporcionais e o ângulo entre eles já garante a minha semelhança. E o terceiro critério, que são os três lados proporcionais. Vamos fazer um ajuste aqui, ó. Os três lados proporcionais, né? E aí também eu tenho a minha semelhança de triângulos. Perfeito? Mas o mais importante, a gente, quando for fazer exercício, é sempre colocar para ângulos congruentes, símbolos congruentes. Por exemplo, se eu colocar esse ângulo C com um tracinho, eu vou nesse ângulo M que é congruente, coloco um tracinho também. Se eu colocar o A 2 tracinhos, eu vou no N 2 tracinhos também. Coloco o B 3 tracinhos, eu vou para o P 3 tracinhos também. Perfeito? Então é isso aí.